Sabe, existe todo um mundo dentro da gente. Um mundo que a vida moderna, na correria, meio que nos ensinou a ignorar. É um lugar cheio de símbolos, de sonhos, de sussurros que vêm lá do fundo. Hoje, a gente vai mergulhar nisso. A gente vai explorar o que se chama de psicologia da alma. É quase como uma jornada para reaprender a ouvir o que a nossa própria psique está tentando dizer. Olha só que citação provocadora do Carl Jung. Ele está falando de uma tensão, né? Uma espécie de rachadura entre a nossa cultura, o que a gente mostra para o mundo, a nossa parte consciente, e uma força muito mais antiga, mais primitiva, que está lá no inconsciente. E é justamente essa alma de índio, essa parte que fica escondida, que a gente vai tentar entender melhor hoje. Então essa citação do Jung já joga no ar uma pergunta essencial, né? Afinal, o que é essa tal de alma? E será que a gente, sei lá, no meio dessa loucura de soluções rápidas para tudo, de imagens que passam voando, será que a gente perdeu o contato com ela? É isso que vamos tentar descobrir. Ok, então para começar, vamos dar uma olhada nessa ideia de alma moderna perdida. O que quer dizer isso? O que significa viver em uma cultura que parece desconectada, sabe? Desconectada das próprias raízes. Imagina só essa transição cultural. Pensa assim, a gente sai de Nova Orleans, o lugar que deu origem à soul music, a música da alma, literalmente, e vai parar em Los Angeles, o berço das imagens. Imagens que muitas vezes não têm alma, que são passageiras, sabe? É como uma viagem do que é profundo para o que é superficial. Mas e se tiver um outro caminho? Uma alternativa para essa superficialidade toda? É aí que entra a psicoterapia da alma. Ela aparece como o oposto total da nossa cultura da solução rápida, principalmente quando o assunto é o nosso sofrimento. E o contraste é gritante, né? De um lado está a cultura do jeitinho, do atalho, aquela que quer apagar os sintomas o mais rápido possível sem perguntar por quê. Do outro lado tem uma abordagem completamente diferente. A psicoterapia da alma, que sabe que as coisas levam tempo, que não tem medo da dor da jornada. E o principal, ela tenta escutar o que o sintoma está querendo dizer. Isso leva a gente por uma ideia que, olha, pode mudar tudo. E se a gente pensasse na psicose não como uma doença que precisa ser eliminada, mas como a própria mente tentando se curar? Isso mesmo, um processo natural de se reorganizar por dentro, por mais caótico que possa parecer por fora. Para isso não ficar só na teoria, vamos mergulhar numa história real. Uma história poderosa de uma mulher chamada Sarah. A jornada dela, de certa forma, dá corpo e alma para tudo isso que a gente está conversando. A história dela já começa de um jeito, uau, impressionante. Em 1980, enquanto o vulcão Monte St. Helens entrava em erupção lá fora, o mundo interior da Sarah também explodia. 4 anos se passam e ela sente que algo está vindo de novo. Ela vai até o terapeuta no penúltimo dia do ano e, na noite seguinte, o telefone toca. A confirmação. Ela tinha atravessado, tinha entrado em psicose. A jornada estava só começando. Tenta imaginar a dimensão do que ela estava sentindo por dentro. Isso não é uma angústia comum, né? Era uma crise de proporções cósmicas. Na cabeça dela, a tarefa era gigantesca. Ela precisava impedir que a Lua saísse de órbita. Basicamente, manter o universo inteiro no lugar. Então, sentindo o universo se despedaçando, a Sarah começou essa viagem para as profundezas da própria mente. Um lugar que, dentro dessa visão da psicologia da alma, não é chamado de delírio, não. É chamado de mundo dos espíritos. E a primeira coisa que ela diz nesse estado é essa: não falarei com ninguém além do Papa. Isso já mostra tudo, né? Sinaliza um rompimento total com a realidade do dia a dia. Ela não estava mais no nosso mundo. Ela tinha entrado num outro reino, um reino de arquétipos, de figuras de poder universal. E é aqui que a gente vê a diferença gigante de perspectiva. A abordagem mais tradicional olharia para isso e diria: é uma doença, tem que suprimir, interna, controla. Já a psicologia da alma, ela enxerga uma jornada de cura. Um processo natural que, se tiver o espaço certo para acontecer, pode levar a uma integração muito maior. E essa maneira de enxergar as coisas não é nova, na verdade. Ela se conecta com uma sabedoria bem mais antiga, como a dos povos nativo-americanos. Para eles, o que a gente chama de psicose poderia ser um chamado espiritual. Deixa de ser só uma doença para se tornar, quem sabe, a iniciação de um xamã, de um curador, não é uma quebra, é uma iniciação, uma porta para outras realidades. Mas a jornada da Sarah não foi solitária, e essa é a parte da história que talvez mais desafia o que a gente pensa sobre tratamento, o papel fundamental que a comunidade dela teve na cura.
O que a comunidade da Sarah fez foi incrível. Ao invés de isolar, eles protegeram ela. Ao invés de colocar um rótulo, eles olharam e disseram: isso é como um trabalho de parto da psique. Eles não trataram ela como uma paciente, mas como alguém que estava numa jornada sagrada. E eles sacaram que essa jornada também era uma cura para eles mesmos. Isso mostra o tamanho do reconhecimento da comunidade. No final do processo, a Sarah não recebeu uma alta médica. Ela recebeu um símbolo. Um broche feito para honrar a jornada dela, para marcar a totalidade que ela conseguiu alcançar, não apesar da crise, mas através da crise. Então a história da Sarah acaba indo muito além dela, né? Ela ilumina uma tarefa que, no fundo, talvez seja de todos nós na nossa cultura, a de reconectar mundos que acabaram se separando. No fim das contas, o que a jornada da Sarah revela é uma espécie de ferida da nossa cultura. Essa rachadura entre o mundo racional, do dia a dia, e esse outro mundo profundo do espírito. A grande tarefa, então, seria essa: construir uma ponte para curar essa divisão. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem poderosa, inspirada em Jung. Se os deuses de antigamente, ou seja, as grandes forças da nossa psique, se tornaram doenças porque a gente não tem mais espaço para elas, como é que a gente aprende a ouvir de novo? Como é que a gente volta a entender a linguagem da nossa própria alma? E para fechar, fica essa imagem, forte, um pouco assustadora, do poeta Yeats. A história da Sarah, essa erupção da alma, meio que obriga a gente a se perguntar: que besta bruta, que força poderosa está só esperando a hora dela chegar para nascer, lá do fundo da nossa psique coletiva? Que nova consciência, que pode parecer estranha, até assustadora no começo, está se arrastando na nossa direção, pedindo para ser reconhecida? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.